boa tarde, boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Nós estamos aqui dando início a mais o culto de adoração ao nome do Senhor. Então, em nome de Jesus, eu peço que você vá compartilhando aqui o nosso culto. Nós estamos aqui para adorar e agradecer o nome do Senhor Jesus mais uma vez. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra diretamente para o seu coração também, em nome de Jesus, amém? Então, eu queria que você fosse convidando os irmãos, convidando seus amigos, seus familiares, fosse sentando aí na tua sala, no quarto, na frente da televisão, no celular, né? E aonde você puder, para que a gente possa compartilhar de Deus uma palavra vinda diretamente do coração dele para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Então, enquanto você vai compartilhando, enquanto você vai chamando, eu queria que você fechasse os seus olhos, amém? Feche os seus olhos, vamos começar a direcionar a nossa vida para o altar do Senhor, vamos começar a direcionar a nossa vida para as mãos de Deus, amém? Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, mais uma vez pela Tua presença, Pai, na nossa vida, pela Tua presença, Pai, neste lugar. Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, eu te agradeço, Pai, porque as Tuas ricas bênçãos, Pai, são derramadas cada dia mais sobre a nossa vida. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, vem sobre nós, vem sobre o nosso ministério, vem sobre a nossa casa. Estamos aqui, Pai, mais uma semana para compartilhar de uma palavra, para trazer, Pai, oh Deus, um momento de reflexão. E em nome de Jesus, que esse venha a ser um momento de adoração no nosso lar, venha a ser um momento de glória, de glorificação a Ti no nosso lar, na nossa casa, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, comece a adentrar os lares nessa noite. Eu te peço que o Teu Espírito Santo comece, Pai, a mover na nossa vida, a mover no altar do nosso ministério, Pai, em nome de Jesus. Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, comece a trazer paz, comece a trazer alegria, comece a trazer, Pai, coisas novas para a nossa vida, que nós possamos, Deus, sentir, Pai, algo novo, sentir a Tua presença, sentir o Teu agir, Pai, mais uma vez, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, de maneira sobrenatural, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Então, queridos, nós estamos aqui nessa noite para compartilhar de uma palavra, amém? Para deixar o Espírito Santo de Deus falar ao nosso coração de maneira sobrenatural em nome de Jesus. Então eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo de número 1. Amém? Vamos louvar e agradecer ao nome do Senhor Jesus nessa noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem uma palavra diretamente do coração dele para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim. Esse texto fala, querido, que Ziclague é saqueada pelos amalequitas. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e esta, ferido e queimado, tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Amém? Eu gosto muito desse texto. Um texto tremendo, um texto de vitória, um texto em que o Senhor dá uma prova para o
para Davi e para os seus filhos de que Ele é o Senhor que guerreia as nossas guerras. Amém? Ele é o Senhor que guerreia as nossas batalhas. E aqui, querido, está um problema grande. Nós temos enfrentado grandes e grandes batalhas na nossa vida. E aí eu te faço uma pergunta. Quem tem travado as suas batalhas? É você ou o Senhor? Quem tem travado as suas batalhas? É você ou é o Senhor? E aí, querido, como tema dessa mensagem nessa noite, eu queria deixar o seguinte. O Deus dos exércitos guerreia as nossas batalhas. O Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, guerreia as nossas batalhas. E quando Deus colocou essa palavra no meu coração, e muitas coisas vieram, às vezes a gente sente a inspiração assim, para falar de um determinado tema, para falar de um determinado assunto, e a gente se sente inspirado por Deus, e logo me veio esse texto à memória, né? Davi, querido, homem de Deus, homem que foi escolhido pelo Senhor, homem que foi escolhido por Deus dentre muitos na sua casa, né? E quando eu analiso esse texto e a gente fala de batalha, a gente fala de guerra, que o Senhor dos exércitos, Ele é quem tem que guerrear as nossas batalhas, eu me lembrei dessa história, querido, porque quando o Espírito Santo falava comigo, querido, que existem pessoas que têm perdido batalhas, que têm perdido a guerra, que têm perdido lutas na sua vida, ou têm enfrentado lutas na sua vida, porque o Senhor não tem sido o Senhor das suas batalhas. Deus não tem sido aquele que vai à frente do seu exército. Deus não tem sido aquele que vai à frente da sua guerra. Deus não tem sido aquele, querido, que está no fronte de batalha. Pelo contrário, querido, nós, como homens, como mulheres do Senhor, muitas das vezes e na maioria das vezes nós temos tomado a frente e a rédea das nossas lutas. Nós temos tomado decisões por nós mesmos e muitas das vezes as nossas batalhas estão começando a ser perdidas e nós não entendemos por quê. Que tipo de questionamento você faz quando você começa a enxergar que as coisas não estão caminhando bem na sua vida? Que tipo de questionamento você começa a dizer quando as coisas não começam a ir bem na sua casa? Quando não começam a ir bem no seu trabalho, quando não começam a ir bem no seu ministério, quando não começam a ir bem no seu casamento? Isso, querido, é um sinal que muitas vezes nós estamos querendo vencer as guerras que não são para que nós vençamos, mas é para o Senhor vencer, mas é para o Senhor guiar, mas é para o Senhor ir à frente, mas é para o Senhor batalhar. E a gente, querido, tem tomado decisões sem consultar a Deus, tem tomado decisões sem pedir discernimento a Deus, e nós temos enfrentado guerras e batalhas que muitas das vezes elas já começam perdidas, elas já começam, querido, derrotadas. Muitas pessoas têm se frustrado, muitas pessoas têm caminhado de cabeça baixa na igreja, muitas pessoas têm caminhado de cabeça baixa na rua. Por quê? Porque nós estamos querendo guerrear as nossas guerras, nós estamos querendo vencer as nossas batalhas, e as nossas batalhas são vencidas com Deus, as nossas batalhas são vencidas com o Senhor. A partir do momento que nós tomamos à frente as rédeas da nossa vida, aí é o momento da nossa queda, o momento do nosso declínio, porque nós só vamos estar, querido, vencendo as lutas da nossa vida quando o Senhor for o Senhor da nossa vida, for o Senhor da nossa casa, for aquele que estiver à frente da nossa batalha. E aí você fala assim, por que você está dizendo isso, Augusto? Quando eu me lembrei desse texto, querido, eu vi, querido, que Davi, um homem poderoso, um homem que foi chamado por Deus. Se você voltar lá atrás, querido, quando Davi foi chamado por Deus, quando Samuel precisou ungir alguém, a Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 16 que ele foi ungir o rei. Deus falou assim, olha, vai lá até Jessé. Ele mandou Samuel até Jessé para ungir o rei. E Samuel, querido, chegou ali na casa de Jessé. E a Bíblia diz, querido, que Samuel ele começou a procurar dentre os filhos de Davi alguém que pudesse ser ungido pelo Senhor, alguém que pudesse ser ungido como o novo rei de Israel. E a Bíblia diz que Samuel começa a chamar os filhos de Jessé, e Jessé começa a chama Abinadab, chama Samar, né? Chama vários e vários filhos,
chamou os 7 filhos. E Deus falava assim, olha, não é esse, não é Abinadab, não é Samar, não é esse que eu quero. E Samuel, quando se acabaram os filhos, eu tenho certeza que Samuel se entristeceu, porque eram homens de guerra, eram homens preparados, eram homens que foram criados para ser grandes vencedores. Mas Samuel perguntou para Jessé, falou, olha Jessé, não tem mais ninguém para que eu possa ungir? E aí, queridos, Jessé vira para Samuel e fala assim, olha, Samuel fala para Jessé e fala assim, versículo 11 do capítulo 16, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Deus escolheu, querido, no meio de homens, no meio de filhos, no meio de pessoas capacitadas, alguém que estava no pasto, alguém que estava no monte, alguém que estava no meio do mato, alguém que estava cheirando a ovelha, alguém que estava cheirando a animal, alguém que estava cheirando, querido, a estrume, alguém que estava cheirando a pelo de animal, alguém que fedia no meio do mato. Então, querido, eu quero te dizer uma coisa. Deus te escolheu do nada. Deus te escolheu nos pastos dessa vida. Deus te escolheu no meio do nada. Deus te escolheu no meio de pessoas a quais as pessoas disseram assim, dessa aí não vai sair nada, dessa mulher não vai sair nada, daí não vai sair um pregador, daí não vai sair um cantor, daí não vai sair um ministro, daí não vai sair nada. Mas foi lá que Deus te escolheu. Foi lá que Deus te chamou. Deus te chamou, querido, no meio do nada e te fez uma promessa. Ele te ungiu rei, ele te ungiu, querido, para um grande ministério, para uma grande chamada. A Bíblia diz também no capítulo 17, querido, que Davi foi um homem, foi um jovem, aquele jovem que apenas com uma funda e uma pedra na mão matou um gigante que atormentava o povo de Israel, um gigante que atormentava a nação de Israel. E Davi, com uma funda na mão e uma pedra, venceu aquela batalha. Então, querido, Deus te chamou do nada. Deus te chamou do pasto. Deus te chamou, querido, porque Ele tem uma obra e um plano na sua vida. Mas chega um determinado momento, e é essa a mensagem que eu quero dizer para você. Chega um determinado momento da sua vida, da nossa vida, que às vezes as coisas começam a dar errado e você começa a se questionar. Deus, eu fui chamado por Ti. O Senhor me chamou. O Senhor me escolheu, o Senhor me tirou do nada, o Senhor me fez uma promessa, o Senhor me ungiu rei, o Senhor me fez matar gigantes, o Senhor me fez realizar grandes coisas. E chega um momento da minha vida, Senhor, que eu não consigo mais andar, que eu não consigo mais caminhar, as batalhas da minha vida estão sendo perdidas, eu estou sendo derrotado, eu não estou conseguindo mais vencer, eu quero saber por quê, meu Deus. E esses questionamentos, querido, quando Deus falava isso comigo, fala, Augusto, falo para o meu povo que tem muitas pessoas com esse questionamento. As coisas não estão andando mais. As coisas não estão funcionando mais. E você se pergunta por quê? É porque, querido, você deixou para trás aquele que é o Senhor dos exércitos na sua vida. Você deixou para trás aquele que é o Senhor da batalha na sua vida. Você deixou para trás aquele que guerreia as suas guerras. Você deixou para trás aquele, querido, que é o Senhor das suas vitórias. A Bíblia diz aqui, querido, que Davi, nós lemos aqui o capítulo 30, mas no capítulo 29 vai dizer que Davi saiu com seu exército, deixou o acampamento de Ziclague e foi guerrear uma guerra que não era dele. Davi escolheu fazer aliança com um homem que era do povo dos filisteus, era o seu inimigo. Davi começou a fazer algumas alianças estranhas. E ele foi guerrear uma guerra que não era dele. A partir desse momento, querido, Davi deixou o arraial, Davi deixou aquele que é o Senhor da nossa vida para trás e foi guerrear uma guerra que ele achou que era a guerra dele. E que guerra é essa, Augusto, que muitas das vezes nós queremos guerrear? Querido, isso muitas das vezes, quando a gente começa a enfrentar lutas, quando a gente começa a enfrentar batalhas, que a gente pensa assim, olha, está tudo dando errado. Essas guerras, como Davi escolheu aqui, uma guerra que não era dele, e ele viu a derrota chegar no seu acampamento, no seu arraial, são aquelas guerras, queridos, são aquelas decisões que a gente toma sozinho. É aquele trabalho que você aceita sem orar.
É aquela compra que você faz sem orar. É aquela decisão de arrumar uma namorada ou um namorado sem orar. É o casamento que você decide fazer sem orar. São as decisões da sua vida que você começa a tomar sem deixar Deus tomar as rédeas da sua vida. E Davi, querido, começou a guerrear uma batalha que não era dele. Sabe o que é isso, querido? São lutas que tomamos para a nossa vida que não são as nossas. E aí a gente pensa que Deus está conosco e Deus não está mais. Sabe por quê? Eu quero te dizer uma coisa, querido. Tem lutas na nossa vida que Deus não vai entrar. Sabe por quê? Porque você pegou sozinho. Porque você entrou sozinho. Existem lutas na nossa vida, guerras na nossa vida, que a gente vai perder porque nós entramos sozinhos e Deus não está conosco. E Davi foi para uma batalha e uma guerra que Deus não estava mais com ele. E o que Davi fez? Deixou a casa desguarnecida. Deixou a família desguarnecida. Deixou o arraial desguarnecido. Deixou seus amigos desguarnecidos, deixou os seus bens desguarnecidos. E a Bíblia diz que quando Davi partiu de Ziclague, os amalequitas viram que não tinha exército, não tinha ninguém. O que eles fizeram? Queimaram as suas casas, roubaram os seus bens e ainda levaram as suas mulheres e os seus filhos. E aí, querido, o texto-chave desse texto para mim aqui, e essa palavra é uma palavra de Deus para a sua vida, no versículo 4 do capítulo 30 diz assim: Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. E essa é uma palavra profética para a sua vida. Existem pessoas nessa noite que estão como Davi e o povo aqui. Eles estão se achando, querido, num lugar tão ruim. Eles estão se achando num lugar tão duro que você ergue a sua voz, que você chora e você não tem mais forças para chorar. Sabe por que isso, querido? Você pegou e assumiu uma luta e uma guerra para a sua vida que não era para ter assumido. Existem pessoas que assumiram batalhas na sua vida que não eram para ter assumido e estão enfrentando as consequências. E o diabo, o inimigo, entrou na sua casa, entrou no seu arraial, entrou no meio da sua família, entrou no meio dos seus bens e levou tudo embora. A sua casa está destruída, a sua casa está pegando fogo, seus bens estão sendo levados, a sua família está destruída e desestruturada, porque você decidiu largar o Senhor dos exércitos. Existe um Deus, existe o Senhor, e Ele é o Senhor da sua vida, da sua casa, e eu quero dizer para você, não abandone esse Deus, não deixe esse Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. Se tem alguém, querido, que pode guerrear as suas guerras e salvar a sua vida, é o Senhor dos exércitos. Ele é poderoso na sua vida. Mas não abandone o Senhor, querido. Não abandone. E toda vez, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Toda vez que a gente abandona o Senhor e toma guerras para a nossa vida que não são nossas, primeira coisa, vão acontecer perdas. E eu quero dizer para você, e tem pessoas que estão me ouvindo, que estão perdendo. Estão perdendo o que, Augusto? Estão perdendo a sua família. Estão perdendo o seu ministério. Tem pessoa que está perdendo o seu ministério, porque está guerreando uma guerra que não é a sua. Está começando a lutar batalhas que não são a sua. Está começando a olhar, querido, coisas que não existem. Davi olhou uma coisa que não existe. Ele fez uma aliança que não era para fazer. E aí o que ele fez? Tomou um caminho diferente. Existem pessoas que estão tomando caminhos diferentes na sua vida. E isso vai te levar ao quê? Destruição, morte, perdas, choro, luto. Você está tomando uma luta para a sua vida que não é a sua, querido. A Bíblia diz aqui no versículo 4, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Olha só, querido, o que diz? Também as duas mulheres de Davi foram levadas presas. Versículo 6, Davi se angustiou. A Bíblia diz que ele muito se angustiou, pois o povo falava
de apedrejá-lo. A Bíblia, eu quero dizer para você, querido, que existem pessoas que estão me ouvindo hoje, que estão com o coração apertado, que estão com o coração angustiado. Olha só o que continua dizendo aqui no versículo 6, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, uma decisão errada na sua vida. Uma decisão errada na sua vida não vai fazer somente você cair, vai fazer com que as pessoas que estão à sua volta caiam também. Tenha responsabilidade, e essa é uma palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida também. Precisamos ter responsabilidade nas decisões que tomamos. Deus está mandando você orar. Nós precisamos orar, e eu tomo isso para a minha vida também. Ora, coloque seu joelho no chão e ore e fala: Senhor, que decisão que eu tenho que tomar na minha vida? Porque senão, querido, vai para o buraco você, seus filhos, sua esposa, seu marido, sua casa, seus bens e a sua vida espiritual também. Porque você decidiu guerrear uma guerra que não é a sua. Existem batalhas, querido, que nós estamos enfrentando e estamos perdendo, e você acha que não sabe por que está perdendo. Sabe sim, porque você está guerreando uma batalha que Deus não mandou você entrar. E se você está perdendo é porque Deus não está nela. O Senhor Jesus não entrou nessa batalha. O Senhor Jesus não entrou nessa guerra. E aí você vai perder, querido. Você fala assim: Deus, você não está me ouvindo? Ele está ouvindo, mas ele não está à frente da sua batalha. Existe um lugar espiritual. E eu quero que você pense comigo agora de forma espiritual. Peça para o Senhor abrir os seus olhos espirituais. Existe um lugar espiritual. Existe um lugar no mundo celestial, e eu creio nisso, em que nós vencemos as nossas batalhas. Sabe aonde que é? É na frente da nossa vida. E na frente da nossa vida, o Senhor dos Exércitos deve estar marchando. Porque quando a gente olha, querido, para frente, você sabia que numa guerra, o primeiro alvo a ser morto e a ser dirigido pelo inimigo é o general, é o coronel que está à frente do batalhão, é o sargento que está à frente do pelotão. Sabe por quê? Porque um exército sem liderança, querido, ele é morto facilmente. Um exército sem um líder, ele é destruído com facilidade. O povo de Deus tem se perdido, Osés disse isso, o povo de Deus tem se perdido por falta de conhecimento. Sabe o que é isso? Falta de liderança, falta do Senhor dos Exércitos. E a Bíblia diz aqui, querido, que Davi e o povo que se achava com ele se angustiou muito. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Versículo 6 do capítulo 30 diz assim: porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Eu te convido nessa noite a você se reanimar. Levanta do banco onde você está. Levanta daí onde você está. Eu vou dizer para você, querido, como se Jesus estivesse falando para um paralítico. Eu falo hoje para pessoas que estão paralisadas espiritualmente. Levanta da cama que você está deitado. Levanta do leito que você está deitado e anda. Eu vou profetizar sobre a sua vida, querido, como Pedro e João profetizaram na porta daquele templo chamado Formosa para o paralítico. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Se reanima, levanta e anda em nome de Jesus e reanima a sua vida, a sua casa espiritual. E coloque o Senhor Jesus na frente da sua batalha, na frente da sua casa e na frente da sua guerra. Porque assim, querido, você vai voltar a vencer em nome do Senhor. É assim que se volta a vencer. É colocando o Senhor na frente da sua vida. É colocando o Senhor na frente da sua batalha. Davi, querido, e aqui eu acho tremendo. A gente está perdendo a guerra. Você está perdendo a guerra, não está? Tem um monte de gente que poderia estar falando assim: ah, Augusto,
Está muito difícil. Não vai dar para vencer. Não vai dar para conseguir. Não vou conseguir vencer. Não vou conseguir caminhar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Se reanime. É no meio da batalha, querido, que a gente encontra forças no Senhor. É no meio da guerra. A Bíblia diz aqui, querido, que Davi se reanimou no Senhor. Ele poderia, querido, parar ali e ficar se lamentando. Ele poderia parar ali e ficar falando assim: estou derrotado, não tem mais jeito, está tudo dando errado na minha vida. Aí você pode falar assim: você já falou isso alguma vez, Augusto? Já falei isso várias vezes. Quantas vezes eu já falei para mim: está tudo dando errado na minha vida. E muitas das vezes eu pensei em parar, esmorecer. Mas existe uma coisa lá dentro do meu coração que diz assim: um dia eu vou chegar lá. Um dia eu vou conseguir vencer. Um dia Deus vai bradar do céu. E quando eu falo de mundo espiritual, eu queria que você entendesse isso também. Eu acredito no mundo espiritual. Existe uma bênção preparada para a sua vida que já está lá. Vai chegar um momento que Deus vai liberar ela, querido. Já está lá. Vai chegar um momento de Deus falar assim: olha, estende a mão, Augusto. Estende a mão, meu filho. Estende a mão, meu filho. Eu vou te abençoar. Chegou o momento de Deus determinar a vitória na sua vida. Mas o que você precisa hoje, mesmo amargurado, mesmo angustiado, mesmo com pessoas olhando para você e vendo que as atitudes que você tomou foram erradas e tentando te apedrejar, se reanime em Deus. Levante a sua voz. Levante do lugar onde você está. Levante da sua cama e anda. Porque Deus tem uma vitória para te dar na sua vida. Amém? Deus tem grandes coisas para fazer. E eu acho interessante que no versículo 7, já preguei isso várias vezes, mas esse texto é maravilhoso. Versículo 7 diz assim: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. A estola sacerdotal, querido, era aquele ornamento para o sacerdote. Toda vez que o sacerdote queria chegar perante o Senhor e conversar com Deus, ele colocava a estola sacerdotal. E eu queria, querido, espiritualmente te convidar nessa noite. Coloque a estola sacerdotal sobre a sua vida, espiritualmente falando. Esse é o momento de você se colocar na presença de Deus. Porque Davi estava falando assim: olha, só existe um jeito: procurar o Senhor de novo. Só existe um jeito: trazer Deus para a minha vida mais uma vez. E a Bíblia diz assim, olha, no versículo 8: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Aí você pode me falar assim: Augusto, mas eu estou guerreando uma batalha que não é minha. O Senhor não está mais comigo. Você não acabou de falar que Deus não está guerreando essa guerra? Realmente, que Deus não está guerreando essa guerra. Mas a partir do momento que você se reanima, a partir do momento que você coloca o seu joelho no chão e começa a orar e falar assim: Senhor, eu não escolhi essa guerra, eu não escolhi essa batalha, eu entrei nessa luta pelas minhas mãos, mas a partir de hoje, Deus, entra na minha causa e entra na minha guerra e guerreia as minhas batalhas. Sabe o que Deus faz? Mais uma vez, Ele entra. Eu imagino, querido, você sozinho no meio do campo de batalha, o inimigo destruindo a sua vida, e eu vendo Deus, querido, entrar na frente e falando assim: olha, você não escolheu essa guerra, mas você se arrependeu. A partir de hoje, eu tomo as rédeas da sua vida, da sua casa, do seu trabalho, do seu ministério mais uma vez, e vou te colocar no rumo do meu chamado. E aí Deus vai se lembrar mais uma vez daquele menino, daquela menina que estava no pasto, que estava no campo, daquele menino que com uma funda, que com uma pedrinha na mão matou um gigante. Deus vai se lembrar dele lá no pasto e vai trazer de volta para o rumo de novo. Vai entrar na frente. Eu imagino Deus, poderoso em guerra, espiritualmente falando, entrando na frente de novo das suas batalhas. Olha que coisa gloriosa, querido. E falando assim: tá bom, meu filho, eu sei que você escolheu o caminho errado,
mas a partir de hoje eu vou dar vitória para a sua vida, eu vou te trazer para o rumo mais uma vez. A Bíblia diz aqui, querido, que Davi, Deus falou assim, olha, pode perseguir que eu vou trazer tudo de volta. A Bíblia diz, querido, que Davi perseguiu os amalequitas e ele conseguiu conquistar tudo de volta que o inimigo levou. Eu profetizo sobre a sua vida que tudo aquilo que o diabo levou, que tudo aquilo que o inimigo levou da sua vida, por uma decisão errada sua mesmo, ele vai trazer de volta na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida financeira. Tudo aquilo que o diabo levou, ele vai trazer de volta. Ele vai restituir 2, 3, 4, 5 vezes mais. Eu profetizo sobre a sua vida a bênção de Deus, a bênção sobre a sua casa. Você tomou uma decisão errada, Deus vai te abençoar, querido. É só você tomar a decisão de voltar para o caminho, de voltar para o rumo da sua vida mais uma vez. Aleluia. Existem momentos da nossa vida que parece que os nossos olhos estão vendados. Existem momentos da nossa vida que parecem que a nossa casa, que a nossa visão, querido, se escureceu. E às vezes você está assim, você não consegue enxergar. É necessário você voltar para o rumo de Deus na sua vida. Deus está te chamando para o rumo, para o prumo, como muitas pessoas gostam de dizer. Deus vai precisar colocar o prumo na sua vida. Vai precisar moldar o vaso mais uma vez. Porque tem pessoas desviadas dentro da igreja. Tem pessoas desviadas dentro de casa. E Deus precisa te trazer de volta. De volta. Amém? Deus precisa te trazer de volta. Eu estava aqui ouvindo um louvor, eu até baixei um louvor para colocar aqui, mas eu estava ouvindo um louvor das antigas aqui e eu vou colocar esse louvor. O nome desse louvor, querido, se chama Eu Vagava em Trevas. Existem momentos da nossa vida que a gente está vagando em trevas. A gente está caminhando no automático, mas você está indo para o buraco e não sabe. Deus nessa noite, querido, está te chamando para voltar. Para voltar para os caminhos do Senhor. Para deixar Ele ser o Senhor dos exércitos na sua vida. E aí, querido, pode se levantar o exército do inferno. Pode se levantar o exército dos homens. Pode se levantar o exército de onde for. O Senhor dos exércitos está guerreando as suas batalhas. Amém? Então, querido, fica tranquilo. Fica tranquilo. Porque Ele é que vai guerrear as suas batalhas em nome de Jesus. Amém? Então eu queria colocar aqui o louvor. Depois eu quero orar pela sua vida. Eu não sei se dá para a gente fazer isso. A nossa irmã Dora, no grupo da igreja, ela pediu oração. Então eu vou estar depois orando pela irmã Dora também. Se você quiser oração, eu vou estar orando pela sua vida. Vou colocar aqui um louvor. Ele é antigo, né? Talvez você vai falar assim, nossa Augusto, que louvor antigo, velho. Mas é um louvor que toca muito no meu coração e eu gosto muito dele. E se você está vagando, querido, pela sua vida, quando fala assim, vagava, é uma coisa sem direção, querido. Você está sem direção sobre a sua caminhada, sobre o seu ministério. Deus que nessa noite quer te trazer de volta. E muitas das vezes na nossa vida a gente está assim, vagando em trevas. E eu queria colocar esse louvor. É um louvor que toca muito a minha alma. E eu espero que toque a sua também, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vagava em trevas no caminho do pecado e dor, sem esperança e sem paz no mundo de ilusão. Desconhecia e eu peço para o pecador algum poder que concedesse a salvação. Agora sei que
que há um Deus que ama o pecador. Sentia medo ao pensar na vida no além. Até que um dia eu olhei pra aquela rude cruz e vi Jesus pregado em Jerusalém. Agora sei que Cristo veio ao mundo Aleluia. pra me remir e que por mim morreu na cruz, agonizou por minha alma perdida. Em densas trevas vagava sem luz, e agora canto louvores a Cristo, que me amou com tão imenso amor. Jesus, meu benfeitor, eu te adoro. Tu és meu Salvador. Glória a Deus. Existem momentos, querido, que nós vagamos nesse mundo sem direção nenhuma, amém? Deus me deu uma palavra aqui, eu queria profetizar isso sobre a sua vida. 2 Samuel, capítulo 7, no versículo 26, diz assim: você que está sentindo que a sua vida está sem direção, você está andando no escuro, o Senhor dos Exércitos não é mais o Senhor da sua vida, eu tenho uma palavra profética para o seu coração nessa noite. Diz assim, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 26, diz assim: seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. O Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel. Você é o Israel de Deus, querido. O Senhor dos Exércitos é Deus sobre a sua vida. Ele é o Senhor da sua vida e é Ele quem comanda as suas batalhas. E ele fala assim: e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Ele reina sobre a sua vida, Ele reina sobre a sua casa, Ele reina sobre o seu ministério. Eu profetizo isso sobre você em nome de Jesus. Amém, querido? Eu profetizo isso sobre a sua vida, que o Senhor dos Exércitos, que a casa de Davi seja estabelecida sobre a sua vida eternamente, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar pela sua vida, pela tua casa. Nossa irmã Dora no grupo pediu oração. Todos aqueles que se acham necessitados também nessa noite, eu queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração e entregasse a sua vida a Deus. Se a sua vida perdeu o rumo, perdeu a direção em algum momento, você está guerreando batalhas que não eram para ser guerreadas, você está perdendo as suas guerras, nessa noite deixe o Senhor tomar as rédeas da sua vida mais uma vez. Feche os seus olhos. Senhor, Deus e Pai, Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Pai, e eu oro a Ti neste momento, Deus, eu queria entregar nas Tuas mãos, ó Deus, a vida dos Teus filhos que estão ouvindo, Pai, essa mensagem, que estão ouvindo essa palavra. Deus, em nome de Jesus, Pai, nossa irmã Dora, Pai, que pediu oração, Deus, eu entrego nas Tuas mãos aquela família, eu entrego nas Tuas mãos aquela casa. Deus, eu entrego nas Tuas mãos, Pai, oh Deus, aqueles que nesse momento, Pai, estão necessitados, Pai, do Teu amor, estão necessitados, Pai, de ouvir a Sua voz, em nome de Jesus, ó Deus, que a Tua glória, Pai, venha mais uma vez encher, Pai, a casa dos Seus filhos.
Deus, muitas das vezes nós entramos, Pai, em lutas e não sabemos por que estamos perdendo as nossas batalhas, mas é porque deixamos que o Senhor guiasse a nossa vida, deixamos que o Senhor guiasse, Pai, o nosso ministério. Deus, traz de volta, Pai, o rumo, Pai. Oh, Deus, traz de volta a direção da sua vida, Pai, mais uma vez a nossa casa, Pai. Existem pessoas que estão me ouvindo nessa noite que perderam o rumo e a direção da sua vida espiritual, principalmente, Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, começa a trazer, Pai, uma direção, Pai. Começa a trazer, Pai, algo novo, Pai, para essas famílias. Começa a trazer algo novo para a nossa vida espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor dos Exércitos, o Senhor, que é o Senhor dos Exércitos, Pai, venha mais uma vez guerrear as nossas guerras, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, Pai. Guerreie as nossas batalhas. Nós estamos perdendo sem o Senhor. Nós estamos afundando sem o Senhor. Nós estamos vagando em trevas sem o Senhor, ó Pai. Então, neste momento, assim como diz esse louvor, que é um louvor muito antigo, Pai, que é um louvor muito antigo, mas que fala ao meu coração ainda hoje, nós muitas das vezes vagamos em trevas da nossa vida e não reconhecemos que o Senhor é o Senhor da nossa casa, da nossa vida, e somente com o Senhor vamos vencer, Pai, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, traz essa direção, Pai, para os teus filhos, traz essa direção para a sua casa, em nome de Jesus. Começa a libertar, começa a curar, começa, Deus, a reavivar as chamadas, Pai, em nome de Jesus. É o meu pedido, Pai. Começa a livrar de pecados, começa a curar, Pai, coisas que estão escondidas, que estão ocultas, Pai. Aquilo que muitas das vezes nós não entendemos, que batalhas que estão sendo perdidas, muitas das vezes são coisas que não foram curadas. Oh Deus, em nome de Jesus, é o que eu te peço, Pai. Guerreie as nossas guerras mais uma vez, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, querido? Que Deus possa abençoar a sua vida. E que você possa mais uma vez deixar o Senhor guerrear as suas guerras. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixe o Senhor dos Exércitos ser o Senhor da sua vida, das suas causas. Não faça nada sem orar a Deus, sem pedir direção a Deus. Muitas das vezes a gente começa a enfrentar coisas na nossa vida que a gente não entende porquê. E eu também sou prova viva disso. Às vezes a gente não entende porquê. E lá na frente a gente começa a entender que existem provas que nós enfrentamos porque nós estamos pegando lutas, pegando guerras, enfrentando batalhas que não eram para serem enfrentadas. Então volta para o rumo, volta para a direção em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, estenda as suas mãos. Receba a bênção do Senhor. O amor de Deus, e a graça do nosso Senhor Jesus, e as doces consolações do Espírito Santo, Senhor, derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu profetizo a bênção do Senhor. Que você tenha uma semana de bênção e de vitória em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, querido. Glória a Deus.